Num ambiente muito claro, na beira da praia, por exemplo, num dia sem nuvens e com bastante sol, a gente usa óculos escuros para proteger e facilitar a nossa visão. O que o óculos escuros faz é que ele bloqueia parte da intensidade luminosa que incide sobre ele e permite só que uma parcela da luz passe e chegue até os nossos olhos. Isso facilita a nossa visão e protege os nossos olhos de um eventual dano por causa de um excesso de luminosidade. Agora, como que o óculos escuro bloqueia a intensidade luminosa ou parte da intensidade luminosa? Bom, tu já deve ter usado algum óculos e tu percebe que quando tu coloca o óculos escuro, ele modifica a cor dos objetos. Esse tipo de óculos de sol, ele é um óculos que funciona absorvendo algumas cores e permitindo a passagem de outras cores. O óculos é feito de algum material, a lente do óculos é feita de um material que absorve certas frequências, absorve certas cores e permite a passagem de outras cores. Então, ele modifica a cor dos objetos porque tu está vendo só uma parcela da cor. Por exemplo, quando tu usasse um óculos de lente vermelha, né, seria muito estiloso, mas existe. Tu bota um óculos de lente vermelha, o que acontece é que quando tu olhar para os objetos, tu vai receber somente a contribuição da luz vermelha que esses objetos estão refletindo. E como só a contribuição da luz vermelha está chegando nos teus olhos, tu enxerga os objetos avermelhados. Então ele está modificando a cor dos objetos. Evidentemente, nem todos os óculos são vermelhos. Os óculos de sombra, que a gente chama óculos escuro, óculos de sol, eles têm às vezes uma cor acinzentada ou marrom, então tu vai enxergar pela mesma lógica, tu vai enxergar os objetos mais cinza ou tu vai enxergar os objetos marrons, dependendo da cor da tua lente. Esse tipo de lente funciona por absorção de determinadas cores, por absorção de determinadas frequências. De novo, a frequência que é absorvida é a frequência é a cor que tu não enxerga. A frequência que é transmitida, que passa pelo óculos, é a cor que tu enxerga, ou a combinação de cores que tu enxerga. Agora, existe uma outra família de lentes que são as lentes polarizadas e tu talvez já tenha usado um óculos de lentes polarizadas. O que a lente polarizada faz é que, em vez de absorver um conjunto de frequências específicas ou uma determinada frequência e modificar a cor dos objetos, a lente polarizada, ela reduz a intensidade luminosa, o brilho, tu pode imaginar, de todas as cores por um outro processo, que é o processo da polarização. Então ele não modifica a cor verdadeira dos objetos, porque todas as cores passam pela lente polarizada, mas ao passar pela lente polarizada, reduz a intensidade de todas as cores. Então tu vai enxergar os objetos mais escuros, mas vai manter a mesma cor original. Porque não tem nenhuma frequência que está sendo mais absorvida do que outra. Não tem nenhuma frequência que está passando mais até os teus olhos do que outra. A aula de hoje vai falar justamente sobre o processo de polarização da luz, para a gente entender como funciona o óculos de lentes polarizadas. Para a gente entender o que é o fenômeno ondulatório conhecido como polarização da luz, a gente precisa entender como a luz oscila. Já está aí na tela para ti uma figura de uma onda transversal que se propaga em uma mola. O que é mesmo uma onda transversal? É uma onda que se propaga numa direção e oscila, vibra numa direção perpendicular. Então, nessa mola, a onda está se propagando através da mola, na horizontal aí no desenho, e está oscilando para cima e para baixo. A luz é uma onda eletromagnética e todas as ondas eletromagnéticas são ondas transversais, ou seja, elas têm a oscilação perpendicular à propagação. Acontece que a oscilação da luz, ela não é exatamente igual à oscilação aí da mola. Por quê? Porque a oscilação da mola é numa única direção. No caso da figura, é só para cima e para baixo. Então, pensando na mola, né? Se a mola tivesse saindo daqui de dentro da tela e indo em direção aos teus olhos, tá? A mola estaria nesta direção aqui. Tu estaria vendo a mola oscilar para cima e para baixo, numa única direção, que é a direção vertical. Acontece que a luz não oscila numa única direção.
A luz oscila em infinitas direções que sejam perpendiculares a essa aqui. Então, se tu fosse imaginar a oscilação da luz, tá, através da mola, o que tu veria? Tu veria a mola indo em direção aí aos teus olhos e, em vez de ver a mola oscilando só para cima e para baixo, tu veria a mola oscilar para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, na diagonal, na outra diagonal, e em infinitas diagonais tu veria a mola oscilando em infinitas direções, se propagando numa única direção, mas oscilando em várias direções. Esse é o modelo de oscilação da luz. Ela oscila em várias direções. E entender isso é fundamental para entender o fenômeno da polarização. Então a gente vai dizer que quando a luz está oscilando em várias direções, que é o normal para ela, ela está não polarizada. A luz que oscila em várias direções é luz não polarizada. Fontes de luz não polarizadas. O Sol é uma fonte de luz não polarizada, a lâmpada é uma fonte de luz não polarizada, a luz da vela é uma luz não polarizada. O fenômeno da polarização da luz é justamente transformar a luz não polarizada em luz polarizada, ou seja, é pegar essa luz que está oscilando em várias direções e permitir que ela oscile em somente uma direção. Uma das maneiras mais comuns de polarizar a luz é usar um filtro polarizador. O que é o filtro polarizador? Já está aí na tela para ti a figura que mostra um filtro polarizador que tem eixo de polarização, neste caso, nesse exemplo, vertical. Isso quer dizer que esse filtro só permite a passagem através dele da luz que oscila na direção vertical. Então, quando a luz não polarizada, ou seja, a luz que oscila em todas as direções, bate no filtro, incide no filtro, esse filtro vai absorver todas as direções de vibração, menos a vertical. A vertical ele vai permitir a passagem, então lá do outro lado do filtro vai emergir luz polarizada na vertical. Para a gente fazer uma analogia do que está acontecendo lá no filtro polarizador e tornar menos abstrata a ideia da polarização, imagina que tu tem na tua frente uma cerca e tu vai passar o teu braço através da cerca. A direção do teu braço é a direção de propagação da onda luminosa. Então a onda está se propagando daqui para aí. Essa é a direção de propagação. Agora, se tu tentar oscilar o teu braço para cima e para baixo, a cerca permite que essa direção de oscilação aconteça e passe lá para o outro lado da cerca. Agora, se tu tentar oscilar teu braço para a direita e para a esquerda, a cerca não vai permitir que teu braço oscile para a direita e para a esquerda. Então quer dizer que ele só permite a passagem, a cerca só permite a passagem da oscilação vertical. É mais ou menos isso que está acontecendo lá no polarizador, só que com a luz. O polarizador está permitindo a passagem da oscilação vertical, mas não está permitindo a passagem da oscilação horizontal ou qualquer outra oscilação que não seja na vertical. A maneira que o polarizador faz isso é rearranjando, o filtro polarizador ele tem um arranjo molecular que permite a passagem de vibrações numa certa direção e não permite a passagem nas demais direções de oscilação. O exemplo da cerca também nos ajuda a entender um conceito importante aqui dentro da polarização, que é o fato das ondas longitudinais não poderem ser polarizadas. Pessoal, a polarização só acontece com ondas transversais. As ondas longitudinais não podem ser polarizadas. E o que são mesmo as ondas longitudinais? São aquelas ondas que se propagam e oscilam na mesma direção. Então já está aí para ti na tela o exemplo da onda longitudinal que se propaga em uma mola. Agora eu estou segurando a mola e em vez de oscilar a mola para cima e para baixo, eu vou oscilar a mola para frente e para trás. Então a oscilação vai ser para frente e para trás, na horizontal, e a propagação também vai ser na horizontal. Isto é uma onda longitudinal. E por que ela não pode ser polarizada? Para a gente entender bem esse conceito, bota de novo a cerca aí e bota o teu braço através da cerca. Tá vendo que se o teu braço está passando, tu também consegue fazer o teu braço oscilar para frente e para trás. Tem uma onda longitudinal aí, lembra que é uma analogia, né? Usa a imaginação. Então o teu braço está indo para frente e para trás.
Conforme tu vai girando a cerca, né, tu vai tentando filtrar outras direções de vibração, o teu braço sempre vai poder ir para frente e para trás. Não interessa como tu posicione a cerca, se a cerca está na vertical, se a cerca está na horizontal, o teu braço sempre vai poder oscilar para frente e para trás, e por isso que as ondas longitudinais não podem ser polarizadas, porque elas vibram na mesma direção que se propagam. Agora, na figura que está na tela, a gente tem uma lâmpada e eu vou pegar um único facho de luz que essa lâmpada está emitindo. Pode ver que esse facho de luz está indo em direção ao polarizador e observa que antes de atingir o polarizador, essa luz está vibrando em várias direções. E quando atravessa o polarizador, somente a direção vertical passou, porque o eixo de polarização desse polarizador é vertical. Então, lá do outro lado, só a luz que oscila na vertical está passando. E por isso que isso diminui a intensidade luminosa. Se alguém estiver olhando através do polarizador, vai ver uma luz mais fraca chegando, porque as outras direções de vibração foram absorvidas e, portanto, está chegando menos intensidade luminosa até o olho da pessoa. Esse é o princípio de funcionamento do óculos escuro. Ele está reduzindo a intensidade luminosa, ele está reduzindo o brilho que chega até os teus olhos, absorvendo determinadas direções de vibração e permitindo que só uma direção de vibração passe através do óculos. E ele faz isso igualmente para todas as cores e por isso que ele não modifica a cor dos objetos. Ele só reduz a intensidade. Ele escurece os objetos, mas sem modificar a cor. Agora a gente vai fazer a mesma luz da lâmpada passar por dois polarizadores. O polarizador A, que era o primeiro, tem o eixo de polarização vertical e atrás do polarizador A eu vou fazer a luz passar por um segundo polarizador, o polarizador B. Repara que enquanto os eixos de polarização estão paralelos, ou seja, o eixo de polarização do polarizador B também é vertical, não tem nenhum efeito. A luz é polarizada uma vez, ela se torna polarizada na vertical e ela atravessa, essa luz polarizada na vertical, atravessa normalmente o polarizador B sem sofrer uma segunda polarização. Por quê? Entre o polarizador A e o polarizador B só existe luz oscilando na vertical e o polarizador B vai deixar toda essa luz passar através dele. Só que agora eu vou manter o polarizador A na direção vertical e vou girar o polarizador B e deixar ele na direção horizontal. E o que vai acontecer é que agora a intensidade luminosa que vai chegar até o olho da pessoa vai ser zero, porque tu fez duas polarizações. Tu polarizou a primeira vez na vertical e depois, quando tu posicionou o polarizador na direção horizontal, o polarizador B está dizendo, olha, aqui só passa a luz que oscila na horizontal. E a luz que está chegando no B oscila na vertical, ela só oscila na vertical. Então ela vai ser toda absorvida, porque só tem oscilação na vertical e o polarizador só permite passar oscilação na horizontal. Então o polarizador vai dizer, aqui não passa ninguém, vocês só oscilam na vertical, eu só deixo passar quem está oscilando na horizontal. Então ele vai matar completamente a intensidade luminosa e o que a pessoa vai enxergar é a escuridão total. Ele não vai chegar nenhuma intensidade luminosa até o olho dessa pessoa, porque tu fez duas polarizações exatamente perpendiculares uma em relação à outra. Primeiro polarizou na vertical e depois polarizou na horizontal. A imagem que está aí na tela para ti mostra dois filtros polarizadores que foram posicionados um em cima do outro com seus eixos de polarização exatamente perpendiculares entre si. Repara que na região onde os dois filtros estão um sobre o outro, eles estão completamente escuros. Nas demais regiões, eles estão deixando passar uma certa intensidade luminosa, mas na região de encontro dos fios, como os dois eixos de polarização estão exatamente perpendiculares entre si, ele matou completamente a intensidade luminosa. Não passa nenhuma luz através dos dois filtros. A polarização da luz também pode acontecer através da reflexão em uma superfície não metálica.
Quando a luz reflete em uma superfície não metálica, o que acontece é que essa superfície tem uma tendência a refletir mais a direção de oscilação que é paralela à superfície e tem uma tendência a absorver mais, ou seja, de não refletir, a direção de oscilação que não é paralela à superfície. Para tu entender o que está acontecendo na polarização por reflexão, vamos para a figura que está aí na tela. A figura mostra uma superfície horizontal, a linha tracejada é a reta normal, é em relação a essa reta normal. Se tu lembrar nas nossas aulas de reflexão da luz, é em relação a essa reta normal que eu meço o ângulo de incidência e de reflexão. E eu tenho aí representado o raio incidente que está batendo na superfície, o raio antes da reflexão. Eu representei nesse raio incidente somente as direções de oscilação vertical e horizontal por um simples motivo, para o desenho não ficar muito poluído. E a gente vai imaginar a intensidade luminosa como o tamanho da flecha, o tamanho aí do vetor que representa a oscilação horizontal e a oscilação vertical. Quando a luz reflete na superfície, repara que a oscilação vertical sofre uma redução no seu tamanho, porque ela foi parcialmente absorvida. E a oscilação horizontal, ou seja, a oscilação que é paralela à superfície, ela não sofreu alteração no seu tamanho. Isso está representando que a direção horizontal de oscilação, a direção paralela à superfície, não sofreu polarização. É importante deixar bem claro que a intensidade luminosa do raio refletido é menor que a intensidade luminosa do raio incidente, por dois motivos. Primeiro, porque esse raio sofreu polarização, ou seja, uma parte da luz foi absorvida pela superfície, parte daquelas oscilações que não são horizontais, que não são paralelas à superfície, foram absorvidas. E o outro motivo para esse raio ser menos intenso do que o raio incidente é que uma parcela da luz sofreu refração. Então, uma parte da energia ficou com o raio refratado, ou seja, o raio que mudou de meio e que está representado ali embaixo. Eu não estou representando no raio refratado as direções de oscilação, porque eu não quero discutir absolutamente nada sobre o raio refratado, eu quero só que vocês observem para o raio refletido. E o interessante notar que conforme muda o ângulo de incidência em relação à superfície, à reta normal, conforme muda o ângulo de incidência da luz, a polarização do raio refletido pode ser mais intensa ou menos intensa. E tem uma condição para que a polarização seja máxima, ou seja, para que o raio refletido tenha somente a direção de vibração paralela à superfície e para que todas as outras direções de vibração sejam completamente absorvidas, sejam completamente aniquiladas na reflexão. Essa máxima polarização acontece quando o ângulo entre o raio refletido e o raio refratado, o raio que mudou de meio, é de 90 graus. E tu precisa de um ângulo de incidência exato para cada superfície, tu precisa de um ângulo de incidência exato para que o ângulo entre o raio refletido e o raio refratado seja igual a 90 graus. Esse ângulo do raio de incidência, que produz essa condição de 90 graus entre o refletido e o refratado, esse ângulo de incidência que produz a máxima polarização, ou seja, só a direção de vibração paralela à superfície é transmitida, esse ângulo de incidência se chama ângulo de Brewster. O ângulo de Brewster é o ângulo de incidência do raio incidente com a normal que vai produzir a máxima polarização da luz por reflexão. O óculos escuros de lentes polarizadas também ajuda a eliminar o reflexo das superfícies, ou pelo menos reduzir o reflexo das superfícies, porque o quanto ele vai reduzir depende, é tudo uma questão de ângulo. Tu tá vendo ali no exemplo da reflexão, da polarização por reflexão, que tudo é uma questão do ângulo de incidência, do ângulo da superfície, etc. Mas qual é a ideia? Por que o óculos de lente polarizada elimina ou reduz o reflexo? A ideia é parecida com aquela situação que a gente viu um pouquinho antes,
em que a gente colocou dois filtros polarizadores com os seus eixos de polarização perpendiculares entre si. Tu lembra que naquela situação, depois que a luz passou pelo polarizador B, ela morreu completamente a intensidade luminosa, não passou nenhuma luz pelo polarizador B? Para tu entender bem como o óculos escuro de lente polarizada ajuda a eliminar o reflexo na superfície, eu vou me prestar ao ridículo e vou colocar os meus óculos escuros em frente à câmera num estúdio fechado para o Brasil todo ver. Não espero ficar mais bonito porque óculos escuro não faz milagre, mas eu sei que vai ser um bom exemplo para vocês entenderem. Eu quero que agora vocês imaginem, deixa eu primeiro tirar o óculos, porque eu primeiro vou fazer o exemplo sem o óculos, que eu estou olhando para a superfície de um lago que tem água transparente e estou tentando enxergar um peixe que está lá no fundo e não estou conseguindo. Por quê? Porque eu estou enxergando também a luz da paisagem que está ali na frente, vamos supor que tem árvores, tem alguns objetos, e essa luz que está vindo dos objetos está refletindo na superfície e está chegando até os meus olhos, junto com a luz que está vindo lá do fundo do lago do peixe. Então as duas imagens se misturam e eu não consigo distinguir exatamente a posição do peixe e saber aonde que ele está, porque tem luz refletida chegando até os meus olhos. Importante notar que essa luz refletida sofreu polarização na horizontal. Por quê mesmo? Porque lembra que na polarização por reflexão, a luz que é mais refletida é aquela que oscila na direção paralela à superfície. Como a superfície do lago está na horizontal, então a luz que está vibrando na horizontal é a que está chegando até os meus olhos. Ela sofreu essa polarização. Bom, agora eu coloco os meus óculos e lembra que o meu óculos tem eixo de polarização vertical. Isso quer dizer que quando eu olhar com esses óculos para a superfície do lago, ele vai eliminar o reflexo do ambiente. Por quê? Porque a luz refletida tem direção de vibração horizontal, que não passa pelo meu polarizador vertical aqui. Então a luz refletida não vai chegar nos meus olhos. A única coisa que vai chegar nos meus olhos é a luz que está vindo do peixe. Eu eliminei o reflexo, eu não estou enxergando mais a imagem formada pela reflexão e eu estou enxergando só a luz que está vindo lá de dentro do lago. Agora, olha essa sequência de 3 fotos e repara quando a foto foi tirada com um filtro polarizador. Tu observa que tu consegue eliminar o reflexo do céu no para-brisa do carro e consegue enxergar o interior do carro graças à polarização. A mesma ideia se aplica agora nessa outra foto. Repara que como nessa paisagem, quando a luz não está polarizada, a gente tem dificuldade para enxergar o fundo ali da água, e quando a luz está polarizada, eliminando o reflexo da água, eliminando a luz refletida, fica mais fácil de enxergar o fundo. E repara também que o céu fica mais azul, porque a gente tira aquele excesso de luz refletida, aquela luz branca refletida, e a gente consegue observar o céu com a cor azul mais saturada. A terceira foto é muito boa para perceber a diferença que o óculos de lente polarizada faz na hora de filtrar a luz que reflete na superfície do lago. Repara que onde não tem o óculos, tu tem um grande clarão, que é aquela luz que está refletindo direto no lago e vindo para os teus olhos, e o óculos do lado está filtrando essa parcela refletida no lago, tornando a visão muito mais confortável. Então nessa aula nós vimos que a luz não polarizada é aquela luz que oscila em várias direções. A luz polarizada é aquela luz que oscila em uma única direção. Eu posso polarizar a luz através de um filtro polarizador ou através da reflexão em uma superfície não metálica. Também vimos que quando a gente faz duas polarizações seguidas, uma perpendicular à outra, a intensidade luminosa depois da segunda polarização é zero, ou seja, nenhuma luz passa. E por fim nós vimos que as ondas longitudinais não podem ser polarizadas, somente as ondas transversais. Eu espero que tu tenha gostado da aula. A gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa. Falou!